Chegou a hora, vamos conferir. Todo mundo junto, pronto pra sentir. Vozes e cores, ideias a passar. Segura firme que o programa vai começar. Vem pra se emocionar. Tudo junto, vamos celebrar. Vem comigo, não ficar de fora. Cada momento aqui se transforma agora. Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso melhor podcast, LaloCast. Com o nosso convidado vai ser o Bruno. Seja bem-vindo, Bruno. Desde já agradecer, pelo carinho, pelo convite. A gente vai ter um bate-papo maravilhoso aqui. Vou contar um pouco da minha história, falar um pouco de cultura também. Eu espero que vocês gostem de me conhecer mais um pouco. Sim, nós convidamos esse menino. Gente, nós fizemos uma votação na internet, lá no aplicativo vizinho, e simplesmente ele ganhou como um dos convidados mais bem votados. E lógico que eu, Lalo Chaves, não poderia deixar de chamar ele aqui. Então já vamos começando aqui, vamos ter muitos conteúdos aqui para vocês, tá certo? Bruno, o que você pode falar sobre a sua trajetória? Olha, são 7 anos já de trajetória, são 7 anos na música. E foi muito complicado, até hoje é complicado, né? Trabalhar com música, trabalhar com público é muito difícil, não é fácil. E foram grandes desafios, grandes obstáculos, grandes humilhações também, que muitos cantores passam. Quem é artista da terra, quem é artista menor, vai saber, porque no início ninguém acredita na gente, ninguém torce pela gente, pelo contrário, tenta derrubar. Então, foram várias pancadas aí que eu tomei durante a vida. Justamente, nós que somos artistas, cada um com sua arte, cada um com seu dom, é algo que às vezes faz com que muitas pessoas desistam, né? Exatamente. As pessoas desistem justamente por conta desses tombos. E quando a gente levanta, percebe que simplesmente os próprios, né? Assim, quem tá ao redor fazem isso, né? Mas quando a gente quer, você é uma pessoa que não desistiu e está aí, né? O Bruno para todos, né? E agora, outra pergunta que eu vou te fazer. Qual o valor da música na sua vida, Bruno? Assim, eu cresci desde muito cedo escutando forró real, né? Quem é do Ceará, quem é nordestino, vai conhecer demais. E desde, assim, de criança, desde meus 7 anos, eu escutava forró real. E eu me via cantando aquelas músicas, sempre foi assim. E aí, sempre quando eu tava estressado com alguma coisa, minha mãe sempre foi muito forrozeira, minha tia também que morava comigo na época, ela, lascava forró. E aí eu comecei a me viciar nisso. E aí foi passando o tempo, fui crescendo. Meus pais não queriam que eu fosse cantor, né? Mas eu já cresci com isso, porque eu sempre amei, né, essa parte de cantar, essa parte musical. E aí, um belo dia, né, surgiu aí uma oportunidade, uma amiga minha me viu cantando e ela fez questão que eu fizesse um teste numa banda, sem nem saber qual era a banda. Já colocou na minha cabeça e eu fui atrás. No início eu utilizei a música como uma forma de sobressair de alguns problemas que eu estava passando. Porque para quem não sabe, a música ela ajuda, principalmente na parte psicológica. Quem passa por muitos problemas sabe que a música ela serve de válvula de escape para você sair de diversas situações. E eu utilizei isso e já queria ser cantor, e aí juntou tudo, né? E aí essa minha amiga já me empurrou, eu fiz o teste, não passei como cantor de primeira, mas eu fui para fazer a segunda voz, né? E aí desde então eu já entrei de cabeça nisso. E detalhe, eu nunca tinha cantado para ninguém, eu só cantava em casa. Então assim, eu nunca tinha enfrentado público nem nada. E eu fiz esse teste, eu passei no teste na época, era uma banda da Neuri Farias lá de Santa Quitéria, né? Que inclusive há uns anos atrás tocava aqui também, né? E a partir daí minha trajetória na música começou. Mas foi muito complicado no início, porque assim, eu não cantava de jeito nenhum. E você sair e enfrentar um público de 5.000 pessoas ali embaixo, esperando pra você cantar, embora eu não fosse à frente, mas já era uma tensão, já gera uma tensão, né? Mas eu tirei de letra e fui enfrentando. É verdade. Todos os artistas sempre têm uma história que a arte tirou de algo que não estava bom, né? Eu, por exemplo, a minha drag, né? A Lalo Chaves veio assim num momento muito bom para minha vida, porque para quem sabe, eu tive depressão, né? Eu comecei a ter depressão, crise de ansiedade
envolveu a depressão, né? Nisso acarretou a depressão. E eu não sabia o que fazer da minha vida. Teve um momento que eu disse, aqui parou, não tenho mais o que fazer. E simplesmente eu gostava muito de ver vídeos de maquiagens. Porque antes, né, antes mesmo da Lalo, lá no passado, eu tinha um grupo de teatro, de dança e tudo, porém quem me maquiava era uma colega. E eu ficava com muita vontade de aprender. E até que quando eu comecei com a depressão, eu comecei a ter vontade de me maquiar. E nisso, toda crise de ansiedade que eu tive uma ideia. Toda crise de ansiedade que eu tinha, quando eu estava reagindo daquela crise, eu ia estampar no meu rosto o que eu tinha sentido. Então, às vezes era só um borrão, né? Às vezes era só um olho pintado, às vezes era só um glitter, mas ali, para mim, eu olhava para o espelho e via um significado. Muita gente não via, porque você sabe como é. Quando eu comecei a me montar, eu recebia muita crítica. O viado não sabe se montar. Mas, até que um momento, eu peguei o foco daquilo e hoje eu me considero uma pessoa que sou maquiador artístico e social e uma drag. Hoje sim eu posso dizer isso, que eu fiz tudo isso e veio lá de baixo, como você falou, né, que foi a sua trajetória, a depressão, a ansiedade, hoje eu posso dizer isso, pode até ficar um pouco assim, meio constrangedor falar assim, mas a depressão e a ansiedade me ajudaram, de certa forma, a fazer maquiagem. É porque tem muita gente que se entrega, né? Sim. Eu, na época que eu passei por todos esses problemas, eu não quis me entregar. Eu tirei proveito daquilo. Porque assim como a gente tira proveito dos momentos bons da vida, a gente também tira dos ruins. E às vezes os ruins, eles são tão necessários quanto os bons. Sim. Porque no momento ruim que você sabe quem tá do seu lado e você sabe quem torce por você, quem não torce, e principalmente a sua força. Você verdade. se conhece, né? E isso, pelo menos comigo, foi onde aconteceu. E a música eu tive que usar como válvula de escape, porque ou eu focava em alguma coisa, ou eu ia enlouquecer mais ainda. Justamente, é desse jeito mesmo. Às vezes a gente pensa que não tem mais saída. Mas falando para todos vocês que estão assistindo, existe saída sim. E a arte é uma das coisas que fazem com que a gente saia de alguns perrengues que tais coisas podem acontecer na nossa vida, né? E assim, já que nós estamos falando sobre a música, sobre a sua trajetória, eu quero que você fale para todo o público aqui que está nos assistindo um perrengue. Um perrengue que você já passou. Eu falo de perrengue, mas já tive vários. Muitos e muitos e muitos. E o último que eu passei agora foi recente, foi esse mês, no Açudinho. A gente foi fazer um evento, eu e o Fábio, né? Inclusive o Fábio tá aqui atrás. Desde já agradecer, né? Que ele tá sempre fechado aí comigo em tudo. Um beijão pro Fábio, viu? Maravilhoso, pessoa maravilhosa. E a gente tava chegando lá no Açudinho e tem umas ladeiras lá pra subir. E a moto quebrou e parou no meio da ladeira e não subiu mais. E a gente tentando subir. Resumindo, o Fabinho subiu a ladeira de pé, né? Chegou quase morto, ele ficou com medo de onça lá. Que eu não sei por que ele inventou isso de onça, mas na hora, né? E eu subi, mas foi um perrengue assim. Até lá foi assim, tenso. Quando a gente chegou lá, ainda correu o risco de dar um problema no evento. E, né? Mas o perrengue pesado que eu passei foi esse. Fora dos palcos, mas dentro dos palcos assim, eu já passei vários. Foram muitos. Se eu for citar aqui, principalmente as puxadas de tapete que a gente sabe que tem, né? Sim. De pessoas os piores, né? Porque se a gente for falar abertamente aqui, né? Se eu for contar mesmo realmente os perrengues que eu já passei, muita gente aí vai, né? Sim. Já vai ficar, né? É isso mesmo, tipo assim, perrengues todo mundo passa, né? Eu, por exemplo, passei muito, assim, uma coisa bem cruel. Quando eu performava, né? Porque sempre eu gostei de fazer apresentações, mais assim, locuções, entendeu? Mas quando eu fazia as minhas performances, teve um dia que eu fui fazer uma performance aqui no Ceará mesmo, numa cidade vizinha, e a música, né? O contexto da música falava sobre se libertar. Uhum. E nós fizemos uma roupa, só porque na época nós não tínhamos muita condição. E aí essa roupa nós colocamos uma LED ligada na tomada. E como eu tinha que dançar,
eu simplesmente compramos várias extensões. O dinheiro que nós tínhamos, nós compramos de extensão. E aí, simplesmente, quando foi para ligar, eu estava muito suado. Porque esse momento da roupa iluminada era o último momento. Então, eu já tinha dançado bastante. E eu trocava de roupa e voltava. E aí, infelizmente, quando ligaram, eu estava muito suado. E a LED estava descascada. E eu tomei um choque muito, muito grande mesmo. E tipo assim, eu dancei e caí. E depois eu levantei novamente, porque ainda bem quem tava lá na tomada puxou, sabe? Percebeu aquilo. Pois é, e assim são os perrengues da vida, né? Nós temos que passar, mas é isso que faz com que a gente recarregue as energias, né? Eu sempre falo isso, que às vezes acontecem coisas ruins com a gente, pra gente ser mais forte, como você falou, né? No começo, e pra gente dar continuidade, né? E agora, outra coisa que eu quero te perguntar, assim, uma perspectiva para o futuro, um projeto. Tem algo aí que nós possamos saber que o Bruno está trabalhando aí para conseguir? Olha, tem um projeto, eu já posso até falar abertamente, mas eu pretendo gravar algo visual, né? Autoral. Eu pretendo fazer tudo autoral, né? Já para poder lançar nas redes sociais também, né? E ter um material para mostrar tanto para contratantes quanto para empresários. Porque essa parte de mídia, né? De vídeo, de criação musical, ela chama muita atenção, principalmente para empresário. Porque assim, você pode ser cantor, você pode ter uma voz perfeita. Mas se não tiver uma pessoa ali para lhe dar um empurrão, para lhe colocar para cima, você não vai. É verdade, é verdade. Tem que ter o famoso apadrinhamento, né? Porque às vezes, até mesmo em outras áreas de trabalho, né? Tem isso, né? Porque se tiver alguém que fale por você, você consegue mais rápido do que quem tá ali esperando, enfim, né? E assim, deixa eu te perguntar, Bruno, como tudo isso começou? Como foi? O Bruno começou. Desde quando você vem com a música? Assim, como eu falei, eu comecei escutando, né, forró e tudo desde criança. Minha casa parecia um terreiro de forró, sabe? Mas assim, onde começou o sonho mesmo realmente foi quando eu migrei de Catunda para Tamboril para poder estudar. E lá nessa escola tinha uma banda, né? Lá na profissionalizante de Tamboril tinha uma banda e tal. A banda da escola, eles se apresentavam lá. E eu fiquei doido para entrar na época. Só que eu já adianto, viu? Não entrei. Eu vim começar a cantar realmente no final de 2018, né? Mas foi tipo um empurrão, assim. Porque uma amiga minha, ela simplesmente chegou e falou assim: cara, tu tem uma voz bonita. Eu fosse tu, começava a cantar. Por que tu não montou teu show? Por que tu não vai atrás de uma banda? Tenta começar a cantar profissionalmente. E eu não tô preparado pra isso, eu não tenho coragem de cantar na frente de ninguém. Ela, você vai. E aí ela falou assim: faz o seguinte, grava uma música, pode ser em áudio ou vídeo, tu me entrega que eu vou começar a mandar pra várias bandas. Isso a gente foi, começou, ó o patamar que ela colocou. Na época as bandas, Forró dos Plays, Altíssimo, Forró Real, Sacode na época também tinha. Lembro né? de todas Eram bandas assim que estavam Sim. patamar bom, né? A gente chegou a mandar pra tantas bandas, nenhuma nunca respondeu até hoje. Nenhuma, né? E a gente mandava pra empresário. A gente foi baixando. Já que a gente não conseguiu uma atração, uma banda estadual, uma banda maior, a gente foi para as bandas mais regionais. A gente tentou uma banda ali de Nova Russas, não tinha mais como, porque já tinha 4 cantores, então já estava muito lotada. A gente foi para um de Tamboril também, mas já tinha 2 cantores já na frente, então não tinha como fazer nada. Aí eu migrei para essa banda de Santa Quitéria, que era uma cantora que levava uma carreira solo. Que ela era da época da banda Voo Demais, e aí saiu e montou a carreira dela, né? E ela falou assim: olha, eu não tô precisando de cantor no momento, porque já tinha um cantor. Mas eu tô precisando de segunda voz. Eu preciso de uma presença ali no palco junto comigo, né? Porque, querendo ou não, dá uma notoriedade muito grande para um cantor quando tem 2 do lado. Né? E a gente ficava ali atrás. Era eu e um cantor de forquilha, né? Que hoje é meu amigo demais, o Dinei Mata. E assim, eu comecei nessa banda. Eu fiz teste, mas assim, ninguém sabe, é o Bruno que canta. Ninguém sabia quem era Bruno. Eu era um menino da Neuro Farias, né? Eu era o que ficava ali, né? Mas assim, não tinha nome, não tinha nada. E aí, quando foi passando,
Eu passei ainda 1 ano e meio na banda, aí teve uns problemas, eu tive que viajar pro Rio de Janeiro e tudo. Tentei retornar pra banda de novo quando eu voltei, só que aí já não quis mais. E aí já teve a questão da pandemia, já tava naquele início. Aí já vai, fecha tudo, acaba tudo. E aí vai tudo pra live. É verdade. A banda acabou tudo, né? E aí a gente teve que viver todo aquele perrengue da pandemia. E foi um sofrimento muito grande, principalmente para quem é artista, né? Foi muito complicado, porque a gente foi os primeiros a parar e os últimos a retornar, né? Então, assim, foi muito complicado. Mas o que foi que eu fiz? Eu tava em casa, de boa, sem fazer nada. Tentava fazer live, ainda não conseguia. E aí 2 amigos meus, que eu agradeço demais a eles, que é o Alex, né, de Catunda, da Alex Calçados, e o Valdés Ferreira, que foi quem inventou de fazer uma live, né? Hoje eu posso falar abertamente, mas foi tipo uma live clandestina, porque pro público ali, tava só eu cantando e não tinha ninguém. Mas atrás das câmeras tava lotado de gente. E eu creio, eu não estou assim dizendo, confirmando, mas eu creio que a maioria daquelas lives não foi só a sua, né? Tinha muitas pessoas por trás, olhando, né? Tipo, todo mundo via só o cantor, só o artista, mas eu tenho certeza que por detrás das câmeras... Eu já fui pra um que tinha bem uns 200 pessoas lá. Sim. Né? Mas assim, eles me deram esse empurrão. Vai, a gente vai fazer a live, a gente organiza tudo. Não precisa se preocupar com nada, só se preocupa com o repertório. Aí, beleza. A gente fez a live. No dia já foi um estouro, sabe? Eles fizeram, cada um fez em um celular diferente. Tipo, um fez em cada perfil. E eu ganhei nome a partir daí, né? Aí, a partir daí que as pessoas conheceram. Ah, esse é o Bruno que canta. Porque antes não... Ali surgiu, né, o Bruno. Exatamente. Né? Isso é muito bom, as redes sociais estão aí para isso. Agora, outra coisa que eu quero te perguntar, Bruno, como foi, conta aí pra gente, como foi a primeira vez cantando para um público? Foi um vexame. Foi um vexame, assim, eu já entrei num palco já nervoso. Né? Na hora de subir a escada eu não tinha força nem nas pernas pra subir. Eu falei pra dona da banda, pra cantora, olha, Neuro, eu não vou entrar não. Ela disse, você vai entrar sim. Você batalhou muito pra estar aqui e você vai cantar. Você vai fazer jus ao seu nome, você vai construir o seu nome aqui. Você vai entrar. Não tive opção. E aí, como foi que você se sentiu nesse dia? Então, na hora que a gente entrou, porque assim, entrava ela e os 2 backings atrás, né? Na hora que eu já fui levando os fios da sanfona tudo nos pés, né, desligando tudo. Né? E aí já começou o vexame lá na frente. Né? As pessoas perceberam porque desligou a sanfona, desligou guitarra, desligou um monte de coisa. Mas a gente continuou o show. Né? Não foi 5 minutos que consertaram. Quando a gente terminou o show, eu falei, isso aqui não é pra mim. Eu vou pra casa, eu não quero mais ficar aqui, eu não gostei. E isso o povo fazendo chacota lá embaixo, tá? O povo fazendo chacota porque todo mundo percebeu. Ninguém nunca tinha me visto, então, ele é novo. Isso aí, ele não vai pra frente. Muita gente na época deve ter percebido isso, a galera que tava lá embaixo, né? Só que pro azar deles deu certo. Infelizmente, às vezes as pessoas olham na cara e falam, né? Não é isso que você tem que fazer. Olha, tu não tem noção de quantas pessoas, quando eu comecei a cantar mesmo no solo, chegaram e falavam, por que tu não vai fazer outra coisa? Isso aí não é pra tu, não. Tu não tem a voz bonita, tu não é bonito, tu não tem presença. Por que tu insiste nisso? E eu simplesmente baixava a cabeça e não dizia nada. Eu me calava muitas vezes. E detalhe, pessoas próximas a mim, não eram desconhecidos, não. Né? O complicado era isso, porque assim, quando é uma pessoa desconhecida, você lida, leva na esportiva. Agora, quando é uma pessoa que faz parte do seu convívio falar isso, já pesa muito, né? Já entra toda a parte psicológica. Então, assim, foi muita pressão. Sim, eu imagino você falando isso aí, eu falo sobre isso também, né? A nossa história é parecida porque somos artistas, né? E assim, o que acaba mais com a gente no momento é porque são pessoas de dentro de casa, pessoas da família, né? E no meu caso, é 2 preconceitos. O preconceito de ser homossexual e o preconceito de se vestir de mulher, como falam, né? Então, assim, é uma coisa assim que às vezes olhavam pra mim e diziam assim, por que tu tá fazendo isso? Eu já cheguei a levar o nome de aberração. Tu é uma aberração no mundo.
E também, muitas vezes, as pessoas, elas olham para quem é drag e chamam muito de palhaço. Isso é um palhaço. Eu levei muito nome de viado palhaço. Principalmente aqui, na minha cidade, tipo, pessoas do trabalho, né? Que eu já lecionei, né? Pessoas do trabalho me chamavam assim. No próprio trabalho tinha os preconceitos. Muitas vezes chegava para mim e dizia: você não vai poder se montar, você não vai poder dançar, você não vai poder se maquiar porque você é professor. E você vai fazer palhaçada. Mas só porque hoje, né, a gente não é evoluído 100%, mas hoje, com a evolução que eu tenho, pra mim, naquela época, eu achava uma ofensa, mas hoje não. Palhaço também é uma profissão maravilhosa, né? É das artes circenses. E eu acho assim, o palhaço também é um artista, né? Então, Bruno, agora nós iremos fazer um bate-volta com você, tá certo? Eu vou te dizer algumas coisas, eu vou te perguntar e você vai responder com... Na lata. Isso, na lata. Vamos lá, gente, o bate e volta da LaloCast. Bruno por Bruno. Resiliente. Uma música. Ai, são tantas. Mas acho que Laninha, as músicas da Laninha. Um cantor. Laninha. Um cantor bom. Laninha. Um sonho. Um sonho tá no meio de todos esses bons, né? Uma meta. Uma meta, montar minha banda. Uma ressaca. Agora a resposta pesou. São tantas mesmo. Eu acho que foi isso. Essa semana passada já teve um, então... Agora uma pergunta que eu fiquei sabendo e que você vai responder na lata. Queda por buraco. Queda por buraco? Sim. Será que você nunca caiu dentro de um buraco? Já. Então, queda por buraco. Se eu contar essa história, não vão acreditar. Mas eu fui empurrado já por uma pessoa dentro de um buraco na hora de um ato. Né? O meu assessor sabe da história. Deixa eu não. Eu queria ser um mosquito e ir lá no assessor quando ele estivesse contando. Um chifre. Se eu for falar o chifre, São Paulo, já resumo. Quem nunca, né? Então, Bruno, esse foi o Bate Rebate da LaloCast.